Olha só, assisti aos 2 primeiros episódios da série Cidade de Deus, A Luta Não Para, lançamento aí da Max, pela Warner. Eu vou compartilhar minhas primeiras impressões, sem spoilers, num vídeo mais introdutório sobre as reflexões iniciais que a série me dá. Não é a crítica, ou seja, não é a opinião final sobre a temporada, e de novo, sem spoiler, não vou entregar nada ali do que acontece de fato. São as primeiras impressões, e primeiras impressões são apenas primeiras impressões, tá? Que fique bem claro isso. Talvez eu faça uma cobertura episódio a episódio, mas isso dependerá do feedback de vocês. Eu vou ficar atento aqui aos comentários para decidir se eu sigo ou não cobrindo a série. Caso não siga, ao final da temporada eu faço um arremate sobre os episódios. Aproveita e já se inscreve no canal, deixa seu like e vamos lá para as primeiras impressões sobre a série. Olha, eu confesso que eu comecei a assistir essa proposta com um pouco de receio. Na verdade, até antes de assistir. Eu acho o filme Cidade de Deus estupendo, simplesmente fenomenal, mas ele também fez com que o cinema brasileiro ficasse muito refém e muito marcado por obras semelhantes, devido, obviamente, ao seu sucesso internacional mundial, Mas também porque, sei lá, parece que esse era o jeito óbvio de falar sobre as comunidades pobres, favelas e etc. Então, por um tempo, parecia que era só isso que o audiovisual brasileiro tinha a oferecer. E a gente sabe que não é bem assim, É mais um estereótipo, um arquétipo, quer que seja. Então, na minha cabeça, resgatar a Cidade de Deus significava revisitar aquele estilo cinematográfico do qual o cinema brasileiro já tá meio que começando a se distanciar. E eu acho que mais do que isso, é colocar de novo holofotes de um jeito nas favelas, onde as comunidades de verdade já devem estar de saco cheio, já devem estar abusadas disso. Outra coisa que eu fui muito receoso pra série é que eu considero o filme completo, ele é autocontido, ele é perfeito no que ele se propõe, sem que haja uma justificativa para uma nova narrativa. Não vejo tanto isso acontecendo de uma maneira muito enfática, ainda mais em formato sério, ou seja, que você tem que se alongar um pouco mais ali nas questões. Por isso a ideia inicial, ela me soou um tanto quanto caça-níquel, como eu falo bastante. Essas duas primeiras premissas que eu trago aqui, elas se confirmaram em partes ao assistir os 2 primeiros episódios. Porque sim, a série usa a grife Cidade de Deus de maneira direta. É um ato quase, desesperado da Max, América Latina, da HBO Max América Latina, em conseguir globalizar um conteúdo saído de outras praças aí que não os Estados Unidos, como a Netflix faz muito bem. Só que ao mesmo tempo que tem todos esses problemas, com apenas 5 minutos do primeiro episódio, eu já me vi completamente envolvido pela história e simplesmente por aquela cinematografia maravilhosa que o Ali Muritiba conseguiu imprimir logo de cara. Com 5 minutos, eu já estava rendido ao que o Buscapé, agora chamado de Wilson, tinha a oferecer. Inclusive, abordando e tentando reposicionar o Buscapé é quando a série dilui um dos problemas iniciais que eu tinha. Ele vai tentar falar sobre aquela comunidade, sobre aquela realidade, de uma maneira um pouquinho diferente, ainda que traga muita coisa do filme. Inclusive ao abordar as milícias, as novas vontades que passam na cabeça do Buscapé, e também como as coisas ou não mudaram tanto, ou só pioraram, aí tudo me prendeu mais ainda. Tem uma frase dita pelo nosso protagonista que representa isso muito bem. Ele diz assim, tem coisa que não muda nunca, Tem outras que só pioram. A sutileza dessa frase é muito boa. Só existem 2 possibilidades naquela realidade, ou nunca mudar, ou se mudar, necessariamente ser para pior. A partir disso, os 2 episódios reestabelecem o Buscapé nesse contexto para que ele nos sirva novamente como excelente protagonista que ele foi um dia lá no filme, enquanto também vai reorganizando nossas visões sobre aquela realidade. O personagem Curió, por exemplo, vivido pelo Marcos Palmeira, é desenhado como o tal do bandido do bem. Isso muito entre aspas, tá? Ele é um sujeito típico desses que a gente vê em documentários como Vale o Escrito, sobre o jogo do bicho lá no Rio de Janeiro. Ele pacificou a comunidade, mas ele continua sendo um bandido, então a comunidade traça uma relação muito difícil com ele. É um pacifismo falso, às vezes ele é mais enfático, enfim, a série vai trabalhando esses pormenores. E ele é meio que uma resposta ao Estado que não consegue simplesmente atuar ali, Então a relação desse personagem com a filha dele, inclusive, exprime muito bem esse vínculo muito contraditório do bandido com a comunidade. Ela sabe, a filha, E também normaliza os negócios do pai, mas ao mesmo tempo a relação entre eles é doce, é tranquila, o que nos faz refletir sobre a relação que se tem ali
daquele contexto com esse tipo de figura que tem aos montes aí pelo Rio de Janeiro. Tem um personagem que se chama Barbante, excelente personagem inclusive. Ele até já esteve lá no Cidade de Deus no filme, né, o amigo do Buscapé. É uma tentativa de mostrar outras formas de resolver os problemas da comunidade, que obviamente, de novo, não passa pela força policial, não passa por uma intervenção direta do Estado, que simplesmente quer usurpar daquilo dali em vez de, né, somar aquilo dali. E a dicotomia posta entre o Barbante, entre o Curió e entre outros personagens que aparecem, ao mesmo tempo que nos faz toda a história convergir num ponto só, nos coloca a pensar em nossas comparações entre a série e o filme, porque é uma convergência que surge a partir dos novos temas, olhando para os velhos temas. Trocando em outras palavras, a série olha a partir do Curió para o que foi o filme, mas a partir do Barbante, do Buscapé e outros personagens tenta trazer algo novo. Mas isso tem que convergir, porque senão não é Cidade de Deus. Acho que essa é a mágica aqui da proposta desse seriado, principalmente dessa temporada e nesse começo, né? E também é aí que entra o novo Buscapé. Nosso jovem fotógrafo, que já não é mais tão jovem e agora inclusive tem uma filha, né? Ele quer direcionar a mira da sua câmera para outros lugares. Ele quer direcionar para aqueles que sofrem com tudo que o crime na favela tem a oferecer. Porém, ele solta mais uma frase perfeita para resumir o seu estado ali. Ele diz que procura vida, mas sempre acaba achando a morte. Buscapé, portanto, expressa como é difícil para a realidade da Cidade de Deus oferecer alternativas, mesmo para ele, que está desesperado para seguir novos caminhos. Ao mesmo tempo, devido à sua relação com o mundo fora da comunidade, seja através do jornal ou de outras pessoas, quer que seja, ele nos faz refletir sobre o quanto de gente lucra com o crime em lugares como Cidade de Deus e que, portanto, ela precisa continuar sendo abordada desse jeito. É aí que a série começa a fazer o meia-culpa, porque todo mundo lucra, desde o bandido, passando pela mídia, isso é falado em texto, passa pela política e, por que não, também pela própria série, que, como uma metalinguagem, e fazendo também esse meia-culpa, reitero, explora esse lado da favela, mas tenta com muita dificuldade abordar outros temas, já que cedo ou tarde surge ali o toque de recolher. Então fica esses dois vetores na série, ó, eu vou mostrar o crime, mas eu quero mostrar isso aqui, aí o crime vai e dá o toque de recolher, entende? É mais ou menos isso que está acontecendo por aqui no texto, pelo menos inicial aqui nas primeiras impressões. Se um dos meus medos a princípio era que a série reacendesse a ideia de explorar o crime como o único foco dentro de uma comunidade onde o Estado não consegue entrar, dialogar, quer que seja, eu sinto que isso é, de certa forma, bem mitigado quando não só o Buscapé, mas também o Buscapé propõe uma nova visão sobre aquilo tudo. Sobretudo uma visão a partir dos moradores e também para os moradores. É quando o roteiro constrói um elenco de personagens, um plantel de personagens que constantemente busca soluções além do crime, mas mostra como essas soluções são muito complexas para as condições ali existentes e, ao mesmo tempo, como essas condições são utilizadas para os políticos a bel prazer. E isso a série explora muito bem e já deixa brechas aí para explorar mais ainda nos próximos episódios. Então, diferente do filme, o papel principal do seriado é tratar aquele local, aquele ambiente com um pouco mais de dignidade, colocando a lente em aspectos que o filme ou abordou de forma limitada, devido à sua duração e os objetivos que era diferente, ou sequer tocou, né? Ou sequer abordou. Parece que Cidade de Deus era uma coisa só, aquela maçaroca de violência como o filme expõe. Mas é também, não é apenas. Eu acho que é isso que a série vem mostrar muito bem. A série, ela é obstinada a discutir novas questões. E, ao mesmo tempo, ela também se vê impedida por ter que bloquear tudo com uma ação constante. Isso, para mim, é outra metalinguagem muito bem feita aqui pelo Ali Muritiba e por todos os envolvidos aqui na série. Dentro desses pontos que eu tô trazendo, tem um personagem com um arquétipo muito interessante que é abordado nesses episódios iniciais. Ele é um policial militar que mora na favela, convive com os criminosos porque não tem outra opção e, ao mesmo tempo, dá aula de jiu-jitsu para tirar os jovens das ruas. Ele diz algo muito simples, mas crucial para definir o teor central aqui do roteiro. Ele fala que 95% dos moradores da Cidade de Deus são de pessoas do bem. E eu complemento dizendo que, mesmo assim, o Estado os trata como se 100% fossem bandidos, né? Eu acho esse arquétipo muito interessante, porque se conecta tanto com a demanda principal de Buscapé, isso que eu já falei, encontrar novos meios de abordar essa realidade, como também antecipa um conflito não só para esse personagem, mas para outros que vão surgindo. Por exemplo, há um ex-militar
não é esse policial, tá? É um sujeito lá, um ex-militar que agora é cabeleireiro. E ele busca a paz, só que ele recorre ao crime pra isso. Porque pra ele basta a paz, não importa como que ela venha, né? Se ela vem a galope, se ela vem voando ou se ela vem mansa. E aí nisso, o personagem do Thiago Martins, muito bem interpretado pelo Thiago Martins, que é um bandido que tenta retomar o seu território, enquanto lida ali com um conflito interno, familiar que tem com o Curió, ele vai meio que bagunçando o coreto dessas percepções daqueles que estão tentando resolver as coisas. Bom, eu acho que há muito a se extrair dessas discussões que Cidade de Deus, a série, né, propõe. Observando os episódios iniciais, fica claro que o seriado tá pronto para abordar muitas dessas questões. Ao introduzir uma nova personagem ali, que eu não vou dar spoiler, porque ela aparece bastante no segundo episódio, o roteiro evidencia que ele tá tão preparado quanto o filme, e eu diria que até mais, no caso, obviamente, para tratar a favela sob novas óticas. E aí que, pelo menos na minha primeira impressão aqui, a série me conquista completamente. E para quem busca algo mais direto, mais enfático, os 2 primeiros episódios entregam uma boa dose de ação. Ali Muritiba, um diretor fabuloso aí que fez a belíssima Cangaço Novo, sai ali do sertão, do interior, digamos assim, e traz um bang bang mais urbano de maneira muito efetiva, cara. Jamais ele também perde a humanidade. Eu acho que essa é uma característica muito boa dele. Tá entregando ação e tudo, mas tá falando de gente, tá falando de humanos, de pessoas. Ele sabe filmar cenas noturnas, cenas com muita gente, cenas de correria, e ainda consegue deixar espaço pro texto, mesmo durante a ação. O que ele realizou foi olhar para a estética do filme Cidade de Deus sem precisar copiá-la. Aqui não temos a montagem fenomenal do Daniel Rezende, nem a direção do Fernando Meirelles. A gente tem a marca do Ali Muritiba. Ponto. Câmera solta no meio da correria, mixagem de som fabulosa, localização espacial muito bem feita ali durante a ação e uma extrema capacidade de rapidamente dar escopo aos personagens que são inseridos. Muritiba faz com que a gente se apegue rapidamente às novas figuras que aparecem. É incrível isso. Ele veio do Deserto Particular, né, que é um filme que eu adoro, e aí depois ele passa para algum Cangaço Novo, que é mais ação, mas ele jamais perde essa capacidade que tem de fazer o lance da ação e colocar gente nesse meio tempo aqui e você começar a se importar com essas pessoas. Então, como ele cria uma amálgama de ação e drama. Gênio, é maravilhoso, esse cara é demais. E assim, né, dada essa escolha de realmente seguir e não copiar, evita uma comparação muito direta com o filme de 2002, que pertence ao seu próprio contexto. E não é o contexto que Cidade de Deus, o seriado, quer debater. A gente tá falando de uma história que se passa 20 anos depois. E Muritiba manda tão bem quanto uma história que se passou 20 anos antes, dentro, obviamente, dos contextos colocados, né? Ele é tão eficaz quanto, só que de outra forma. É isso que eu quero falar. Ele encara o audiovisual de maneira diferente. E pros temas que Cidade de Deus, série, quer abordar, é tão eficaz quanto o filme de 2002 abordou lá nos seus temas. Já falei, né? Buscapé, ele quer explorar novos lados de uma veia artística e olhar para outros ângulos. E a série utiliza esse bang bang para discutir a hierarquia do crime e como a relação do crime mudou 20 anos depois. Não é tão gratuito quanto poderia ser, como muitos filmes foram. Ela coloca personagens a favor e contra, e também aqueles que simplesmente têm que aceitar aquela realidade. E embora ainda sejam, repito, as minhas primeiras impressões, eu acho que não será uma ação vazia, meio desvairada, mas sim uma série marcada por momentos que poderão colocar esses personagens aí diante de dilemas muito complexos e utilizar a ação para pontuar isso. Se ela vai conseguir ou não fazer isso, aí são outros 500, tá? É outra questão. Mas a matéria-prima está muito bem estabelecida nos 2 primeiros episódios. Finalizo então dizendo que minha primeira impressão de Cidade de Deus, A Luta Não Para, é positiva. Eu saí de um lugar de extrema desconfiança, né, sobre o que estava acontecendo ali, e rapidamente passei a aceitar que sim, é possível falar mais sobre o contexto de Cidade de Deus. Agora, em 2004, dentro daquela realidade de 2024, dentro da nossa, isso nos faz refletir que esse pouco mudou desde a época que o filme foi ambientado até a época que a série agora ambienta. Voltamos à frase inicial lá do Buscapé. Tem coisa que não muda nunca, tem outras que só pioram. Quando a série fala sobre o passado, a bem da verdade, ela está nos fazendo pensar sobre o nosso presente aqui, onde muitas coisas pioraram e outras não mudaram tanto assim. E assim como o seu subtítulo, vende muito bem a ideia de que a luta não para. Infelizmente.
É isso, gente. Esse foi o meu vídeo de primeiras impressões aqui de Cidade de Deus, A Luta Não Para. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham deixado o like, se inscrito no canal, etc. Comenta aí se quer que eu continue comentando episódio a episódio, né? Falando episódio a episódio, ou então eu faço um apurado geral ao final da temporada. Acho que vai ser mais por essa linha, mas eu tô pra escutar vocês também. No mais, um forte abraço, a gente se vê numa próxima oportunidade. E tchau.